Fala pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Ítalo Abreu, a gente vai falar aqui sobre as 7 habilidades da carreira médica. Como eu falei, como a gente está pensando em uma pessoa que está se inserindo no mercado privado, né, do Brasil, a gente precisa ter uma noção de como é esse novo mercado e para onde a gente está andando. Eu lembro que quando eu sou de Fortaleza do Ceará, saí de Fortaleza, fui para São Paulo, então trabalhei com TI, fui CMO de uma empresa, saí de lá, montei um consultório Alphaville, saí de lá, não gostei, montei ali, por exemplo, na região do Itaim, dentro do Sírio-Libanês, não deu certo, saí de lá, fui para Pinheiros, e aí deu certo. E aí eu paguei uma consultoria, um valor bem alto de consultoria, para começar o consultório e para aumentar o consultório. E depois, nessa consultoria, eu percebi, na verdade, que eu não queria aumentar o consultório, que eu não queria ter 5, 7 funcionários, que eu não queria investir muito mais e me descapitalizar naquele momento. Então, eu parei na consultoria e falei, olha, eu não quero isso para mim. Então, é uma questão também de prioridade e escolha, o que você quer para a sua vida. Então, isso é uma coisa muito importante. Independente dessas suas prioridades, você tem que saber essas habilidades para você começar a seguir esse caminho, principalmente o caminho da pessoa autônoma e o caminho desse mercado, de entrar nesse mercado privado e saber todas essas habilidades. E a gente vai falar também da medicina em si, né, de dentro da medicina. Eu me considero uma pessoa bem quieta. Eu não era, só para vocês entenderem, eu nunca fui o primeiro da sala, não fui o primeiro da residência. Fiz todos os caminhos ali, corretinho, aquele, né, fiz as residências, primeira, segunda, terceira residência, fiz todas as provas de títulos. Fui para fora, fiquei um tempo, um ano em um local, quis começar a revalidação de diploma em outro país, mas acabei desistindo, veio a pandemia, fui 2 vezes para fora e voltei. Então fiz todo esse processo, digamos assim, né? E o que a gente vê nessa nova era da medicina é que, se a gente pegar esse livro aqui do Eric Topol, que é The Patient You See You Now, ele é um cardiologista que trabalha muito com coisas digitais, foi um dos diretores, né, ali do Medscape. E antigamente a gente via, quando o paciente estava chegando ali para ser consultado, o médico vai lhe ver agora, o médico está lhe esperando. E agora é o contrário. Ele fez justamente essa oposição, mostrando que o paciente está lhe vendo agora, o paciente tem um poder nas mãos, ele tem um smartphone, ele tem uma grande quantidade de dados na mão dele. Então esse paciente, ele tem um grande poder. Isso não é imaginável, nem às vezes nem tão mensurado. E esse paciente ele pode ter o mesmo conhecimento ou o mesmo acesso ao conhecimento que você. Pode ser que ele não saiba, ele não tem experiência, ele não vivenciou a medicina, mas ele pode saber dos mesmos artigos. Ele pode chegar lá com a lista dos artigos mais atualizados e os guidelines e os trials, pegando ali, por exemplo, no ChatGPT e chegando com tudo impresso ou tudo decorado para você. Então, existe um desafio muito maior da medicina, não só em relação ao conhecimento, em relação aos dados, mas a medicina como um todo, como o paciente se comporta, como o hospital se comporta, como o sistema de saúde se comporta, como o assistencialismo se comporta, ou se você vai trabalhar na parte digital, também como está esse novo comportamento. Então, existe uma grande mudança e esse livro fala bem disso, e é bem interessante. Aconselho já um livro para vocês lerem aqui. Desse outro lado, a gente tem aqui a inteligência artificial, né? Doctor will see you now eventually. Então, será mesmo que seremos vistos por inteligência artificial? Não é à toa aí que recentemente o Bill Gates falou que os médicos serão substituídos em 10 anos. Será mesmo? Pode ser que sim. Quando o Bill Gates fala alguma coisa, geralmente as pessoas prestam atenção. Não é que eu acho que ele tem poder sobre o futuro, mas é uma pessoa da tecnologia, que tem um grande know-how, fundou uma das maiores empresas do mundo. Então, é uma pessoa para que algumas que a gente tem que dar alguma atenção, mas não necessariamente é verdade isso aí que ele falou. Acho que é uma hipótese. E, sinceramente, eu não acho essa hipótese plausível, mas eu acho uma hipótese que não que ele vai substituir, mas que vai mudar a medicina, como já está mudando. Então a inteligência artificial será um grande nosso aliado, assim como o presidente do Einstein, que fez o prefácio do nosso livro, que ele fala que se a gente não conseguir se adaptar à inteligência artificial, nós perderemos o lugar para médicos que estão conseguindo se adaptar. Então isso é um grande impacto que a medicina está sofrendo. Então, o que que é inteligência artificial? Nada mais é que uma decisão inteligente, né? Uma decisão inteligente por máquinas. Mas o que é uma decisão inteligente? Decisão inteligente é uma decisão baseada no melhor dado disponível. Então, isso é uma decisão inteligente. Quando a gente pega aqui o nosso livro, né, Habilidades para Carreira Médica, fez com muito carinho. Esse livro já está best-seller, quase best-seller da Manoli. E quando a gente vê que a gente dividiu em alguns pilares, né? A gente dividiu
a medicina baseada em evidências, que é a base da medicina, soft skills, educação financeira, inovação, algoritmo, inteligência artificial, oratória. Então a gente pegou essas principais habilidades que o médico precisa. E desde você, como por exemplo, quando você estiver na residência, saiu da residência, primeiro você deve se considerar sempre um aprendiz, né? Essa capacidade de estar sempre aprendendo é uma das habilidades mágicas que a gente tem que ter. E se o estudante de medicina já consegue ter isso desde a faculdade, com certeza esse colega vai ter na frente. Mas a gente fala que nunca é tarde para recomeçar. Então, se você já passou da residência, já estou no mercado de trabalhar há um tempo, nunca é tarde para você começar a se inserir nessa nova era da medicina. E o fato é que sim, teremos 1 milhão de médicos provavelmente em 2035. Mas será mesmo que eu preciso me preocupar com esse número absoluto? Será mesmo que isso vai influir no mercado? Eu tenho um colega médico que esse colega, ele é conhecido, por exemplo, o que chamam ele de cadê aquela pessoa que gosta de humilhar os outros? Então teve um dia que ele chegou para mim e perguntou se eu não tinha medo, que eu seria perder o meu trabalho, que eu tô lá em São Paulo, uma cidade altamente competitiva, que eu iria ficar sem trabalho como médico. Eu falei que não, que pessoas boas sempre vão ter mercado de trabalho. Pode ser até não ter a melhor posição do mercado, mas elas vão ter uma posição no mercado. Então, a gente não deve. A minha lição é que não deve se afligir com esse número absoluto. O que é que significa o número absoluto? É o contexto sem pretexto. Então, não fiquem loucos assim, né? E, lógico, pode ter culpa de governo um, governo 2, mas não é questão disso aqui. É uma coisa que você não tem controle. Isso aqui você não tem que se preocupar de maneira geral. Você tem que estar preparado para tudo, para uma guerra que a gente fala, né? Com todas as armas possíveis. E essas armas são as suas habilidades. Então a gente vê o médico do passado, o médico de hoje, o que é que ele mudou, o que é que a gente tem diferente nesse novo médico aqui, com o smartphone, com toda a tecnologia. A ética permanece a mesma, uma formação básica a gente sabe que é o essencial, mas a gente tem uma nova era de habilidades que são exigidas não só pelo mercado, como os grandes players também. Eles exigem da médico, assim como nós, os pacientes, estão exigindo também. A gente sabe que a carreira médica não é feita do dia para a noite, a carreira médica não é uma corrida de Fórmula 1, ela é uma maratona. Ou seja, a gente não vai correr um triatlo, correr uma maratona de 42 quilômetros sem treinar. É treino duro mesmo, a gente sabe disso. Por outro lado, a gente precisa de uma antifragilidade. Nesse livro do Nassim Taleb, assim como o Cisne Negro, ele fala bastante nisso. E eventualmente a gente vai ter coisas que estão fora do nosso controle, mas a gente precisa ter essa antifragilidade. Esse livro fala bem interessante da arte de go slow, ou seja, a medicina a gente tem que ir devagar, não pode ir rápido. Primeiro que a nossa formação é muito longa. Segundo que a medicina não faz determinismos. E primeiro que a gente tem muita cautela quando o paciente está à nossa frente. A informação, né, a comunicação das habilidades que a gente precisa ter e é treinável isso aqui. Então, a arte de ir devagar. A gente precisa saber prioridades. Sempre quando a gente escolhe uma coisa, a gente vai estar perdendo de outro lado. Então, essa arte da gente saber escolher e ter muita paciência na carreira médica é uma coisa muito importante. Geralmente, a medicina ela não tem atalhos. Então, isso é que algumas pessoas escolhem alguns atalhos, mas acabam se arrependendo a maioria lá na frente. E a prática da medicina, ela exige ela ser devagar, né? O slow medicine, que é baseado aí, né, na medicina baseada em evidências, tem que ter cautela, a gente tem que ter um conhecimento estatístico da medicina. Então, a primeira habilidade é a resiliência. Nossas primeiras habilidades que a gente precisa ter na medicina, em todo esse grande contexto que a gente vê da carreira médica, a dificuldade. A gente está vendo aqui, por exemplo, o primeiro e o segundo gráfico. Eu dei uma palestra recentemente, primeira uma vez com esse gráfico, mostrando para médicos e mostrando também para estudante de medicina. A maioria deles não acertaram a pergunta. Então, se a gente for perguntar aqui, se a gente colocar, por exemplo, esses dois gráficos, que são dois hospitais que estão pagando médicos ali, a gente vê no eixo Y, que a gente mostra uma diferença de pagamento aí dos médicos. Que gráfico você escolhia? A maioria das pessoas escolheram o gráfico 1. Falaram que escolheu o hospital A, que era esse primeiro gráfico, mostrando que seriam bem pagas. Então era um hospital que a gente tem mais eficiência, por exemplo, a gente vê o gráfico. A grande diferença é que não tem diferença. Esse gráfico mesmo, olhe para o gráfico 2, né, como se fosse o gráfico B. Esse outro gráfico ele começa do zero, o gráfico 1 não começa do zero. Então essa grande, na verdade, são gráficos iguais que não tem nenhuma diferença. Então olha aí para os dois eixos para a gente saber e ter um senso crítico para a gente perceber que esses dois gráficos não têm diferença. A gente mostra esse outro gráfico aqui de mortes na Flórida. Olha que esse gráfico ele está invertido, que o zero está lá em cima, então quem está indo para baixo está pior. Então tem cidades aqui, por exemplo, de 1990 até 2000, se a gente considerar que é a metade ali, né? Antes dos anos 2000, esse local aqui do meio, a gente pode considerar
não sei, 1995, por exemplo, a gente considerar que teve um pico, na verdade, que foi menos mortes. E a gente considera ali logo depois dos anos 2000, ao contrário, um pico de maior mortes, assim como no 1000 aqui, antes de 1990. Então a gente vê um gráfico invertido. Então tenha um senso crítico e façam devagar. The art of going slow. Então pensem devagar e tente não ser dominado pelas emoções para a gente ter um pensamento crítico melhor. Então esse livro, How to Lie with Statistics, é um livro bem interessante, que não é que ele ensina você a mentir. Ele ensina as coisas da vida que a gente tem, assim como na medicina, que a gente precisa ter muito calma para a gente ter um pensamento crítico melhor. E essa é a segunda habilidade que você precisa ter na medicina. Caso clínico, eu vou contar uma historinha aqui para vocês que é um dos raciocínios que a gente precisa ter. E eu, como cirurgião, sinto falta de colegas que têm um raciocínio físico muito pobre, assim como eu tenho também. Me considero, não tenho um raciocínio clínico espetacular pelo meu treinamento. Até tento estudar bastante sobre isso, mas isso leva tempo. Mas é uma habilidade treinável, principalmente cirurgiões têm menos do que clínicos, por exemplo. Então eu estava na Indonésia, gosto ali mesmo ali de andar um pouquinho de moto, fui pegar umas ondinhas lá na Indonésia, estava eu com a motinha lá indo para pegar onda já nos últimos 2 dias da viagem. E aí, andando de moto, eu levei uma queda e aí ralei o meu dedo, cortei ali feio e fui fazer antisepsia. Vi que era uma região muito contaminada, de pedra na beira da praia. Eu já tinha me ralado ali nos corais, surfando. E aí, depois disso, primeiro dia, fiz antisepsia, tinha um corte muito maior, então eu colei ali também. E atrelado a isso, eu já vinha ali com umas manchas na pele, não sabia o que que era, mas tinha umas manchas ali consideráveis. No segundo dia, meu pé ficou todo vermelho, tive uma celulite bem grande, e no avião, estava com bastante dor no avião, não conseguia me conter de dor, tomei tramal de 1 hora, essa dor foi piorando, piorando, cheguei no Brasil, fui lá na emergência para os colegas para ver se eu tinha fraturado alguma coisa que eu não vi na Indonésia, não tinha fraturado, mas estava com 16 mil de leuco, 50 de PCR, foi uma coisa bem assustadora ali, que imaginei, um vascular até aqui. 2 dias depois, senti uma dorzinha na panturrilha e já que chegando no Brasil, também fiz uma infestação, como se fosse uma reação eritrodérmica, que a gente chama, tudo vermelhão, no corpo inteiro, coçando bastante. E aí, 2 dias depois, 24 horas, 48 horas do voo, senti uma dorzinha na panturrilha, quando eu fui ver, tive uma trombose venosa profunda. Então, como, meu Deus. Mas a minha clínica era muito clara, né? Eu tive uma infecção, eu tive uma celulite, meu pé, tive uma endotelite, meu pé não movimentou. Atrelado a isso, eu fiquei num voo de 26 horas, e aí logo depois eu tive uma trombose. Então, esse raciocínio clínico é muito sensato, pensando nele numa trombose provocada. Tudo bem que é minha área, né? Minha memória é muito mais recente para isso. Mas quando a gente pensa isso, a gente tem que pensar no que é mais provável e não no que é mais raro. A gente fala como William Osler falava, a medicina é uma ciência da incerteza e uma arte da probabilidade. Ou seja, ela é incerta, o acaso ele existe, ele é matematicamente comprovado, existe a incerteza, existe o acaso, mas eu tenho que pensar primeiro no que é mais comum. Então, nesse artigo aqui do New England, da Education Strategy, né, do raciocínio, ele fala que a gente precisa da primeira história do paciente, coleta de dados, apresentação do problema, geração de hipóteses. Só que isso tem que ir atrelado ao conhecimento, como a gente contou, contexto e experiência, né? E isso vai dar nas 3 possibilidades de diagnóstico. Então, quando a gente pensa nisso, sempre coloque 3 possibilidades de diagnóstico. Pense que na emergência, quando você está na emergência, não é, primeiro na emergência não é objetivo dar diagnóstico nenhum. Emergência, o objetivo é você tirar o paciente, excluir as causas que mais matam esse paciente. Então, esse meu caso era um caso muito sensato de pensar, né? A nossa biblioteca, quando a gente tá com a memória mais fresca, digamos assim, né? É mais fácil a gente ter esse viés de confirmação de tudo que a gente leu mais recente. Mas o raciocínio clínico é uma coisa muito importante para qualquer médico. Então, essa é a terceira habilidade que a gente tem que ter. Quando a gente fala dos viés do raciocínio, a gente tem o estudo aqui do Challenge, da Pepsi. Depois foi feito um estudo mesmo melhor com o Samuel aqui, se eu não me engano, em 2004, em Houston. E o Challenge era o que uma coisa que a Pepsi fez, que ela vedou médicos, não, ela fez um cegamento desses colegas que estavam provando a Pepsi e mostrou, na verdade, que quem não sabia o que era Pepsi e Coca, essa é a comprovação que a Pepsi quis fazer. É que ela queria cegar as pessoas sem você ver qual era a marca. Quando elas foram ver, elas não viram diferença nenhuma. E quando você sabia que marca era, que isso era um viés, né, de você saber que marca é,
a coca foi bem mais escolhida. E quando foram investigar o cérebro dessas pessoas, foram vistos que tinha ativação de memória, tinha o marketing, tinha a lógica do consumo, tinha o córtex pré-frontal, tinha associação ali do hipocampo. Então, tinha toda a influência cerebral dessas pessoas que estavam participando dessa pesquisa. Então, mostrando que a gente tem muitos vieses nas nossas escolhas. E a gente tem que tentar diminuir o máximo isso para a gente fazer uma medicina bem melhor, seja em qual for a área da medicina, não só no assistencialismo. Então, vamos falar de mais uma habilidade. Essa habilidade que a gente comentou é o raciocínio clínico. Vamos para a quarta habilidade. Quarta habilidade, leitura de artigos científicos. Eu não preciso ser um pesquisador. Eu não preciso ser, por exemplo, né, um grande publicador de artigos. Por exemplo, quando eu trabalhava em TI, que eu fiz MBA, uma grande empresa, de uma startup, essa empresa, a gente pegava diversos artigos para ler junto, para saber o guideline, para a gente moldar, por exemplo, software de prontuários médicos. Então, a gente tinha que saber ler artigo, como era feito, metodologia, todos os passos. Então, é muito importante a gente saber ler um artigo científico. Que tipo de pesquisa é essa? É uma coisa observacional? É um trial? A plausibilidade desse estudo? É plausível a gente pensar que esse estudo faz sentido? Uma mudança na nossa clínica? O que é a probabilidade para teste? Né? Quando a gente pensa em probabilidade para teste, vamos dar um exemplo assim, que a gente tem um grupo de pessoas de 50 anos, sexo masculino, e pintar cabelo de azul. E elas pintaram o cabelo de azul e fizeram um estudo, observaram essas pessoas ao longo de 20 anos e viram que as pessoas tinham mais câncer de próstata. Mas será mesmo que o cabelo pintado de azul vai dar mais câncer de próstata? É provável que não, né? Vamos pegar todos os fatores de risco de câncer de próstata, vamos estudar tudo de câncer de próstata. Não vimos nada que pintar o cabelo de azul dá isso. Mas o artigo viu. Então, o que é que a gente tem de viés dentro desse artigo, dentro desse grupo, desse estudo populacional que viu isso? E um dos grandes princípios da ciência que a gente tem que saber, sem ser pesquisador, sem ser um publicador de artigos, eu não quero fazer pesquisa, não quero fazer doutorado, mas o princípio básico chama-se replicabilidade. A gente precisa saber do básico da ciência para a gente entender como a medicina funciona. Então, que desfecho a gente está fazendo na prática, o que que isso muda na medicina de forma geral? Então, se isso muda a prática clínica, por que que os grandes trials são os palcos lá dos grandes congressos, por exemplo, de cardiologia, de clínica? Porque eles mudam a prática clínica. Então, isso é muito importante. Outro ponto essencial é uma quinta habilidade, a liderança. A gente não precisa ter uma empresa, não precisa ter um CNPJ, eu não preciso ter nada disso para eu treinar essa habilidade de liderança. Quando eu vou fazer, por exemplo, uma parada cardíaca, quando eu vou montar meu consultório, a gente precisa saber de liderança. A sexta habilidade que eu gostaria de falar para vocês é a psicologia financeira. A psicologia financeira é uma coisa que muitos não sabem, porque a gente nunca viu na faculdade. A gente sabe que psicologia financeira está muito mais relacionado com o nosso comportamento. E cada pessoa tem seu delta e sua história. Então é importante para a gente, por exemplo, fazer uma mudança, sair de um canto para o outro, de uma cidade, desistir de especialidade. A gente tem uma paz financeira para fazer isso. Eu acho que eu posso fazer também isso, paz. Mas eu preciso saber e eu preciso entender de educação financeira para fazer principalmente mudanças na minha carreira. Assim como de coisas que eu não gosto, por exemplo, saber a hora de ganhar menos, ganhar mais. Ter muito cuidado com mostrar coisas, de comprar coisas, mostrar, comprar coisas com dinheiro que eu não tenho, mostrar para pessoas que eu não conheço. A gente vê muito isso na medicina. Será que vale a pena, por exemplo, eu ter um consultório, eu não construir uma demanda, por exemplo, você é dermato, eu construí um consultório, mas eu quero montar com um laser, eu não tenho um reserva de emergência, eu tenho um pouco de dinheiro, minha família não tem dinheiro para me ajudar, e aí eu não criei uma demanda do laser, mas eu já financiei um laser de 300 mil reais para montar no consultório. Demanda um paciente por semana. Será que vale a pena você para esse laser? Vai correr esse risco? Esse apetite a risco? Será que seu comportamento está adequado para isso? Então é uma coisa a se refletir. A gente tem aqui a Teranos, que é uma das empresas que valeu bilhões de dólares, mas ela não passava de uma grande fraude. Ela foi até presa. Então a gente tem que ter muito cuidado com startups e soluções mágicas, sem evidência científica, e até investir nessas empresas, tem que ter muito cautela onde a gente vai botar o nosso dinheiro. E muito cuidado com os médicos que pensam que eu preciso juntar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Esses números mágicos, eles mudam daqui para o ano, a inflação muda e tudo muda. Então você não tem previsão no futuro. Então para que você está pensando? Eu vejo colegas ali dando plantões, 6 plantões por semana, porque querem se aposentar mais rápido, com 40, 50 anos. Será mesmo que você vai conseguir isso? Será que mesmo que é um objetivo claro, existe uma previsibilidade grande para isso? É provável que não, né? Muito cuidado com esses pensamentos de números mágicos na vida e na carreira.
Você vira ansioso e às vezes isso causa um malefício muito maior. Então a gente vê aqui outras grandes mudanças na medicina. A gente vê, por exemplo, o Big Data, né, o grande quantidade de dados que a gente vê na medicina, que está mudando a medicina de forma geral, capacidade computacional, e a gente vê os algoritmos. Então a Big Data está fazendo uma velocidade muito grande de dados, né, compartilhar dados. Hoje a gente vê as decisões muito mais rápidas, tanto com inteligência artificial como algoritmos. Capacidade computacional ela gera uma escalabilidade muito maior. A gente vê o Einstein fazendo isso, tem umas decisões na emergência ali muito rápido e gastando menos. Os algoritmos eles tornam coisas mais complexas em menos complexas. Por exemplo, quando a gente vê aí no. Quando a gente viu, por exemplo, quando a gente vai fazer o CLS, a gente vê que em algoritmo CART, né? Sim, não, aquilo torna isso muito mais fácil, uma coisa muito mais didática de fazer. Então, um dos princípios é a adaptabilidade. Vamos relembrar aqui todas as habilidades que a gente comentou, né? Resiliência, pensamento crítico, raciocínio clínico, leitura de artigo científico, liderança na medicina, psicologia financeira, adaptabilidade. Lógico que a gente tem milhares de outras habilidades que a gente vai comentar aqui para vocês. Na mentoria que eu faço com pessoas de carreira médica que estão ali querendo progredir, querendo ir para a área digital, então querendo ser um pouco mais autônomo, é uma mentoria de carreira. Essa mentoria a gente fala de cada habilidade, das 20 habilidades que a gente tem principais e cada uma como a gente consegue executar, que é o mais importante. Então, aplicando os conceitos, a gente, por exemplo, vê aqui no meu mestrado uma calculadora de coagulações, a gente comparou músculos vasculares com não musculares, seja intervalo de congruência associado com, comparando também com as inteligências artificiais. Então, isso aqui, a gente viu que o algoritmo ajudou médicos a tomar as decisões, porque todos esses médicos respondiam, por exemplo, 15 casos clínicos, que eram vinhetas que a gente fez, e a gente fez essa comparação e interligação de dados pelo software da IBM. Então a gente aplicou isso. Lembre que você aplicar conceitos de inovação, a mentalidade de empreendedorismo, como eu falei, é o ato de você servir, é o ato de você resolver o problema e não simplesmente ter um CNPJ ou criar empresas com funcionários. Isso. Então, por exemplo, quando eu fui CMO para o SAT, eu consegui essa habilidade, eu consegui essa posição, foi basicamente porque eu fui para um evento, ou seja, eu expus cada vez mais nesse evento, eu era uma pessoa muito tímida, tinha uma dificuldade de fala muito grande no passado, a mim foi fazendo fonoaudiologia, fonoaudiólogo, então isso eu consegui treinar essa habilidade, né, e entrar nesse mercado. Então, meu colega aqui, o Brian, criou vários algoritmos relacionados na parte de AVC, então são aplicando ali alguns conceitos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, várias figuras muito famosas aqui da medicina que aplicaram esses conceitos, essas habilidades se destacaram no mercado. Tem um primeiro cearense que foi formado em Harvard, que é o Álvaro Ribeiro, ele criou ali os primeiros jornais, o Lancet, que é baseado naquele jornal maior, o Lancet, provavelmente, que acredita-se. Ele criou na Santa Casa ali de Fortaleza um método de fazer uma seleção correta. A gente tem a mulher Angelita, que é uma grande cirurgiã, está na lista das mais influentes do mundo, de Stanford, de Harvard. Tem um capacete que foi criado ali em Ceará por um médico na época do Covid. Os grandes criadores dos maiores centros do Cruz de Vacina. Renato Lopes, que é um dos pesquisadores mais influentes cardiologistas aí do mundo. Tem aqui o prêmio Nobel dessa mulher que criou aí na época a teoria da glicose. Então a gente tem aqui pessoas que com certeza usam essas habilidades. Outras habilidades que a gente fala bastante no livro, a gente fala bastante na mentoria e aqui no curso no ACAP, no Marketing de Futuro, empreendedorismo, aprendizagem baseada em evidências, comunicação, conversas difíceis. Comunicação é uma das bases da medicina que a gente precisa entender e saber tanto se vender como conversar com o paciente. É uma nova era que a gente está vendo na medicina. A gente tem um capítulo também no livro de criatividade, e a gente tem uma aula aqui de criatividade, a importância do médico de conseguir, né, ser mais criativo. Lembre-se que para você ser criativo, você precisa de tempo, você precisa para pensar. Então não é dando 7, 8 plantões na semana, de manhã, de noite, de todos os horários que você vai ter criatividade. Então, inteligência artificial e machine learning também é uma outra habilidade que a gente comenta no livro. A grande mensagem que eu quero passar é nesse artigo aqui da BMJ que fala Medicine is difficult. There are not shortcuts. Então a medicina, ela é difícil, ela não é fácil, ela não tem atalhos. Vale bastante a pena, mas a gente sabe que a gente está vivendo uma nova era da medicina, uma dificuldade muito grande das pessoas entrarem em determinados mercados por a grande quantidade de médicos e de pessoas boas também, e de pessoas ruins também. Então a medicina está muito mais difícil. E não é só no Brasil, em todos os locais do mundo, não tem tanto fácil. Cuidados com as falácias que a gente vê aí, que a medicina é isso, que aparece até uma anedota de coisas
engraçadas que a gente vê, que vem para cá, porque agora você vai começar a faturar 300 mil no consultório como se fosse muito fácil. E aqui a gente não fala disso, a gente não fala de mentira, a gente fala os prováveis caminhos de refletir, de você fazer sua própria autoaprendizagem, assim como eu fiz. Um grande abraço, vejo vocês nos outros modos aqui de carreira médica inteligente.